Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, meu querido irmão. Obrigado a todos vocês pela presença carinhosa nesta tarde, abençoada, sábado. A nosso irmão Edson, a direção da casa, pelo carinho que vocês têm dado essa oportunidade de trabalho nesta tarde, dia 10 de junho, né? Sob a proteção da equipe espiritual que coordena as atividades ordinárias desta casa de oração. Então, nós vamos iniciar a nossa reflexão da tarde, baseando essa reflexão, meus amigos, no estudo que nós fizemos, uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 24, como está exposto aí, né? E que é o primeiro anúncio da paixão de Jesus. E também o momento em que o Mestre faz a sua revelação aos apóstolos sobre a sua missão, ou seja, a sua condição de um espírito missionário que vinha trazer à Terra a segunda revelação das leis de Deus à humanidade. A revelação do amor, o Evangelho de Deus que Jesus veio para nos trazer. E Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, uma obra extraordinária chamada Boa Nova, que é uma leitura de cabeceira para quem gosta de estudar o Evangelho. Nesse livro, Boa Nova, Humberto de Campos fala que, por uma feliz coincidência, Jesus estava reunido com seus apóstolos na cidade de Cesareia de Filipe. E nós ficamos curiosos, por que dessa informação de Humberto de Campos, por uma feliz coincidência? Por quê? Imaginávamos na nossa simplicidade que fosse pelo fato de Jesus ter conseguido reunir os 12 juntos nesse local. Mas a questão é um pouco mais profunda do que nós imaginávamos. Porque ali na região de Cesareia de Filipe, como os senhores podem ver, hoje nós trouxemos esta imagem, porque isso é um sítio arqueológico que existe ali na região norte de Israel, chamado Pânias. O nome antigo dessa região era Pânias. Porém, quando os árabes tomaram a região, os árabes não pronunciam a letra P. Então, passou a se tornar Pânias, que hoje, inclusive, é o nome de uma das fontes que alimentam o Rio Jordão, o Rio Pânias. Esse local foi muito influenciado pela cultura grega, a partir das conquistas de Alexandre o Grande ali na região, antes de Jesus chegar. Quando o Mestre chegou ali na região, quando o Mestre encarnou na Terra, naquele momento, essa região já tinha uma série de templos que os gregos usavam para cultuar os seus deuses. Nós sabemos que os gregos possuem vários deuses dentro da sua cultura politeísta, não é assim? E um dos deuses que os gregos adoravam era um deus chamado Pan. Esse deus era, segundo a mitologia grega, um deus metade homem e metade bode, com pernas de bode, inclusive, chifres e tudo mais. E segundo se acreditava dentro da cultura grega, esse deus ficava feliz com o sacrifício de bodes. Tadinho dos bodes. Sofriam muito por causa da existência dessa cultura. Porque
Uns dizem que tu és Jeremias, outros que o Senhor é Elias, outros ainda que o Senhor é João Batista, ou alguns dos profetas. Jesus, não satisfeito com a resposta, vira-se de novo os apóstolos e fala assim: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Porque ele percebeu que o povo não fazia a menor ideia de quem era. E vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E o texto diz que ninguém ousa responder a não ser Pedro. E inspirado pelo Espírito Santo, Pedro era médium, inspirado pelos bons Espíritos, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus quem te revelou. Eu fico feliz de ver a fé brotando em seu coração, Pedro. E é sobre esta fé que eu vou erguer a minha doutrina. E sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Aquela porta que você viu. Porque eles conheciam muito bem as portas do inferno. O que Jesus está dizendo? Sobre essa doutrina que nós vamos erguer, Pedro. A doutrina do amor, da simplicidade, da humildade, do serviço. As portas do inferno, isto é, todos os cultos pagãos inventados pelo homem não prevalecerão. Prevalecerá a vontade de Deus, que é a maior. Pedro deve ter ficado, né, empolgado. Todos nós, né? Aliás, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós somos ainda muito imperfeitos e vaidosos. Quando alguém nos elogia, é muito perigoso. Talvez até no mundo espírita fala que elogio é uma coisa perfeitamente dispensável em nosso movimento. Mas vamos lá, Pedro está ali feliz, né, com a informação que Jesus havia dado. E então, uma vez que os discípulos estavam cientes agora da revelação de que Jesus era o Filho do Deus vivo, isto é, o Messias esperado, e é aqui que a gente percebe a conexão com a notícia que Humberto de Campos dá lá no Boa Nova. Essa é a coincidência. Jesus vai até o local mais pagão de Israel para mostrar o Deus único e ele sendo enviado em nome desse Deus único. Essa é a coincidência. Uma vez que os apóstolos estão agora cientes de quem Jesus é, ele fala assim: não revelem isso a ninguém, mas eu tenho que dar uma notícia para vocês. Já havia se passado mais ou menos 2 anos da convivência de Jesus com eles. E ele falou: é necessário que eu vá a Jerusalém e padeça muito na mão dos escribas e dos altos sacerdotes. Que eu seja crucificado, que eu seja morto e ressurja no 3º dia. É a primeira, ou melhor, o primeiro anúncio da sua paixão. Primeiro de 3 anúncios que ele vai fazer. E aí Pedro, não sei, aqui é um chute. Provavelmente por causa da vaidade, daquele elogio que o mestre tinha feito, ele pega o mestre de lado, puxa assim: não, senhor, isso não vai acontecer. Nós não vamos permitir. Ele estava se sentindo empoderado, usando um termo moderno. Empoderado. Não, Deus vai ter misericórdia de ti, isso não vai acontecer. Nós não vamos deixar. E aí Cristo dá uma das respostas mais duras do Evangelho: afasta-te de mim, Satanás. Porque nesse momento você para mim é instrumento de escândalo. Porque não vês as coisas do ponto de vista divino, mas apenas do ponto de vista dos homens. 3 minutos depois que ele elogiou Pedro, agora ele foi obrigado a dar presta atenção no que diz o jovem por aí, né? Como nós dissemos, Pedro era médium. Às vezes ele recebia influência espiritual superior, às vezes ele recebia influência espiritual inferior. Como todos nós que no exercício da mediunidade precisamos estar permanentemente vigilantes, porque por processo de sintonia nós nos afinizamos
de acordo com as ondas mentais que emitimos com aqueles que pensam da mesma maneira que nós. Então ele dá presta atenção, Pedro. Pedro vai para o canto. E depois disso ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Aí ele anuncia este ensino extraordinário que é a base da nossa reflexão. Porque como Kardec nos instruiu lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho está dividido em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para os fundamentos da igreja, os milagres, as profecias e o ensino moral. Todas as primeiras 4 partes, digamos assim, são objeto de controvérsia, mas o ensino moral não. É um terreno onde todo culto pode se entender. E é esse o objetivo que ele tem que buscar. O ensino moral dessa fala de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas antes de a gente entrar propriamente nesse ensino, vocês poderiam nos fazer uma pergunta assim: Jesus sabia como seria a paixão? Pois é, mas com essa riqueza de detalhes, olha, eu vou padecer na mão dos escribas e dos sacerdotes, vou ser crucificado, vou ser morto e ressuscitar no 3º dia. Ele sabia, com riqueza de detalhes, por exemplo, 5, pelo menos, foram aqueles que enfrentaram Jesus durante o seu ministério: fariseus, escribas, saduceus, herodianos, quem mais? Os altos sacerdotes. Só que o mestre fala: eu vou padecer muito na mão dos escribas e dos altos sacerdotes. Por que ele não menciona os fariseus e saduceus, que eram também seus adversários? Como ele sabia que eles não estariam no ato da cruz? A maioria dos exegetas, estudiosos e teólogos dizem que isso é um recheio tardio, na linguajar deles. Veio depois. Jesus sabia, ele tinha uma noção de como seria, pela forma como ele havia visto o que aconteceu com João Batista, por muito menos, pelas informações do mundo espiritual que Jesus recebia, pela forma como ele lia o pensamento dos seus adversários, pelo processo de condenação dos romanos. Então Jesus sabia, tinha uma ideia de como as coisas seriam. Mas não precisamos ir nem a um extremo, não sabia nada, e nem a outro extremo, sabia todos os detalhes. Porque esta fala dele, de que padeceria na mão dos escribas e dos sacerdotes, é uma coisa muito curiosa, porque Mateus 27, 41 vai mencionar que só esse grupo estava no ato da crucificação. Fariseus não estavam, saduceus não estavam, herodianos também não. Então, como os evangelhos foram escritos muitos anos depois que Jesus desencarnou, é bem provável que isso seja um recheio tardio na linguagem dos teólogos. Mas isso para nós não é relevante. O que é relevante é o ensino moral do certo. Mas uma outra pergunta pode atormentar ainda a nossa consciência. Jesus poderia ter evitado a paixão? Poderia. Se ele tivesse maneirado sua fala, se ele tivesse sido mais diplomático, se ele tivesse voltado atrás em algumas de suas atitudes, talvez ele poderia ter desencarnado por uma doença contraída ao curar alguém que ele atendia. Mas isso não é pensado do ponto de vista divino. Isso é pensado do ponto de vista humano. Não é? Foi justamente o que ele criticou em Simão Pedro. Por quê? Porque para Jesus a vontade dele era fazer a vontade daquele que o havia enviado. Era fazer a vontade de Deus. Era renunciar ao máximo pela missão que estava investido. Mas daí outra pergunta pode atormentar a sua cabeça. Era a vontade de Deus tudo aquilo?
Era a vontade de Deus aquele sacrifício, aquela tortura que o mestre passou, a crucificação, todo aquele processo dolorido, sangrento, que a mídia explora, os cinemas exploram, infelizmente no seu aspecto mais negativo. Era a vontade de Deus tudo aquilo? Não era. A vontade de Deus era que Jesus fosse obediente até o final. Isso sim. Que não renunciasse aos sacrifícios necessários para levar a termo sua missão. Essa é a vontade de Deus. A decisão de matarem não foi humana. Daqueles que não compreenderam a missão de Jesus e que, infelizmente, deram aquele desfecho à missão do mestre. Ora, Deus usou de um mal para fazer um bem. Como Ele faz com a gente todo dia. Das situações ruins da nossa vida, Ele tira um bem. Dos flagelos naturais, Ele tira um bem. Das situações complicadas que nos acontecem, sai uma coisa boa. Então não era a vontade de Deus a crucificação, todo aquele processo que os médiuns do passado, os grandes profetas, como eram chamados os médiuns, anunciaram para que os homens não fizessem aquilo. Como está no próprio Salmo 21, 22 ali, chamado Salmo da Cruz, onde fala, você lê esse Salmo, você vê todo o processo da crucificação de Jesus ali. Muitos séculos antes, para que as pessoas não seguissem aquele caminho, mas infelizmente seguiram. Então não era a vontade de Deus aqui, mas Ele se serviu daquele mal para fazer um bem, para glorificar ainda mais a missão de Jesus. Mas antes da gente entrar no ensino do negue a si mesmo e tome a sua cruz, tem algumas lições desse diálogo de Jesus com os apóstolos que a gente não pode deixar passar em branco. A primeira delas, pessoal, é a noção da reencarnação. Porque quando Jesus pergunta para os apóstolos quem é que as pessoas dizem que eu sou, qual é a resposta? Olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas que reencarnou. A reencarnação fazia parte dos dogmas do judaísmo. Infelizmente, ela, com o passar do tempo, deixa a sua influência de crescer no texto bíblico, é meio que abafada, mas a reencarnação fazia parte dos dogmas do povo judeu. Para que Jesus fosse Jeremias ou Elias, apenas através da reencarnação. Jeremias viveu mais ou menos 600 anos antes de Jesus. Elias, mais ainda, 900 anos. Para que o mestre fosse um deles, apenas pela tecnologia da reencarnação. Mas a segunda resposta, a segunda lição que a gente retira desse diálogo é a presença da mediunidade também de Simão Pedro. Né? Não foi a carne nem o sangue que revelou Pedro, foi o Pai que está no céu. Foi uma inspiração mediúnica. Interessante, todos os apóstolos, boa parte deles, possuíam uma faculdade mediúnica. Pedro, Tiago, João, sempre os três. Quando o mestre quer produzir algum fenômeno, na transfiguração do Tabor, ele leva os três. Na cura da filha de Jairo, ele entra com os três. O tempo todo, esses indivíduos portadores de uma mediunidade especial estavam ao lado de Jesus. Então, são coisas interessantes que o texto nos traz. Muitos anos antes da codificação chegar, a gente já vê a reencarnação e a mediunidade nos textos sagrados. Mas o que interessa para nós, realmente, é essa fala de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Pessoal, vamos explorar rapidamente cada ponto dessa fala de Jesus, começando pela palavra aquele. Por que Jesus não fala no plural, aqueles que quiserem vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz, sigam-me? Interessante. Aquele que quiser. Porque o Evangelho vai buscar
cada coração por sua vez. Pode falar. É uma ovelha perdida. É uma ovelha perdida, exatamente. É cada coração de uma vez. Porque o Evangelho, meus amigos, é a carta da paz para renovar o planeta. A mensagem de Jesus é o que vai renovar o ordem terrestre. Mas ela não vai fazer isso através das cúpulas. O Evangelho não é uma carta que vai revolucionar a Organização das Nações Unidas, o G20, os grandes países macroeconômicos, potências mundiais. Não é por aí que o Evangelho vai fazer a sua renovação. Ele é a carta da paz, só que não é uma carta impressa com papel. O Evangelho é uma carta impressa aqui, não dentro do meu bolso, mas no coração. É dentro. Cada indivíduo que se renova à luz do Evangelho, cada pessoa, cada coração que resolve fingir que não ouviu uma ofensa, fazer de conta que não escutou uma palavra agressiva, exercitar-se na tolerância e no perdão, na paciência, na caridade, no amor, na superação de um vício, de uma dificuldade. Cada coração é uma carta viva do Evangelho. Cada indivíduo que muda a realidade à sua volta. Gandhi, que não era cristão, ele dizia que uma pessoa que ame muda a realidade de milhões de pessoas. Uma pessoa que ama muda a realidade de muitas realidades. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que odeia, ela transtorna seu lar, seu ambiente de trabalho, sua vida social, por assim vai. Um coração que muda é uma carta do Evangelho renovando a humanidade. Existe até uma passagem muito interessante, lá no Antigo Testamento, capítulo 18 de Gênesis, quando, através de um diálogo, é claro, simbólico, Abraão tem uma conversa com Deus. Porque Deus está muito preocupado porque os pecados de Sodoma haviam subido até ele. Sodoma é uma cidade que ficou marcada pelos abusos, né? Por certos exageros, mas não cabe aqui mencionar. Mas os pecados de Sodoma haviam subido até Deus e ele veio, desceu, o texto é todo poético, né? Desceu para conferir o clamor que subia de Sodoma. E a intenção de Deus era destruí-la. E Abraão tem um insight. E aqui é até curioso, chega a ser meio cômico, porque parece que Abraão é melhor que Deus. Senhor. Porque ele fala assim, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade, e se tiver 50 pessoas de bem em Sodoma? O Senhor vai destruir a cidade mesmo com 50? Pessoas justas? E aí Deus fala assim, mostre-me os 50 e eu poupo a cidade por amor aos 50. E Abraão fala, é por aí que eu vou pegar. Senhor, surgiu uma dúvida. E se faltar 5 para 50? Mostre-me as 45, Abraão, e eu poupo a cidade por amor às 45. O senhor não vai se ofender comigo? E se eu achar 40? Mostre-me as 40, eu pouparia a cidade por amor às 40. Senhor, só mais uma pergunta. E se eu achar 30? Mostre-me os 30, eu pouparia a cidade por amor aos 30. Olha, Senhor, eu não valo nada. Mas eu gostaria de perguntar mais uma vez. E se eu achar 20 pessoas de bem em Sodoma? Mostre-me as 20, Abraão, e eu poupo a cidade por amor às 20. O senhor tolera mais uma pergunta? E se eu achar só 10 pessoas de bem em Sodoma? Mostre-me as 10, Abraão, e eu vou poupar a cidade por amor das 10. E o diálogo para aí. Gênesis 18. Abraão vai para um lado, Deus vai para o outro. Mas eu quero crer que
quando Abraão saiu da conversa, ele foi pensando, se eu falasse que com uma só, ele ia poupar. E essa história ficou como símbolo de que uma pessoa muda a realidade e o destino de uma cidade inteira. Por isso o Evangelho diz, aquele que quiser, aquela criatura que mudar, ela muda a realidade de todos que a cercam. Se nós sabemos que é difícil, nos esforçarmos para sermos nós, todos nós que estamos aqui nessa sala, os embaixadores da paz na nossa casa, nós mudamos a realidade da nossa casa. Nós não precisamos que os outros mudem, nós precisamos apenas nós mudarmos. Um que muda, muda toda a realidade. Mas ele fala assim, aquele que quiser. Esse verbo é muito forte. É muito forte. Porque querer significa o quê? Exercício da vontade. Que é, aliás, um dos motores das nossas conquistas. Sem a vontade, não conquista nada. Paulo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, para fazer o bem, sempre é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta a inércia e a negligência. Então, se você não quer fazer o mal, fica quieto. Mas se você quiser fazer o bem, você precisa exercitar a vontade. Agora, pedindo licença ao pensamento de Paulo, não fazer nada e ficar quieto para nós já não é mais interessante. Nós sabemos disso. E é curioso, nós puxamos isso de uma parábola católica, quando ainda participávamos desta religião, que muito acrescentou a nós outros. Já ouviram falar da parábola do muro? Alguém conhece? Não? Dizem que um homem estava em cima de um muro muito alto. E de um lado ele via os anjos convidando ele, vem para cá, vem para cá. E do outro lado, Satanás e seus colegas absolutamente indiferentes ao homem. Não dava a mínima para aquele homem em cima do muro. E os anjos o tempo inteiro, vem para cá, se esforçando para tentar convencer o homem a sair do muro e para lá. Ele olhava do outro lado, Satanás de costas para ele. Não dava nem bola. Uma hora ele ficou incomodado, mas não é possível. Eu estou entre decidir ir para o lado dos anjos e do lado dele, e ele não faz a menor propaganda. Os outros estão aqui se esforçando para me convidar todo dia, e ele nem liga. Chegou uma hora e não aguentou. Ele gritou para Satanás, escuta, o senhor não quer que eu vá para esse lado, não? O pessoal aqui está fazendo a maior campanha, eu vou entender do lado deles. O senhor não fala nada. Aí Satanás olhou para aquela indiferença total e falou para ele, escuta, meu amigo, o muro é teu. Você já está comigo. Quem está em cima do muro? Aquele que quiser. É preciso exercitar a vontade. Querer. É o exercício da vontade. Jesus não impõe nada, pessoal. Isso que é bonito na doutrina do Mestre. E no Espiritismo que a revive, não é uma doutrina moralista. Você tem que ir. É uma doutrina moralizante. Você quer? Vem, a porta está aberta. Essa é a diferença da doutrina espírita. É moralizante. Vem, segue a porta estreita, edifica sobre a rocha, porque vai sofrer menos. Então Jesus não se impõe e fala aquele que quiser. Você quer, então vem. Se você não vier, assuma as consequências de ficar em cima do muro. Porque a gente já sabe de quem é esse muro. Mas depois ele fala assim, negue a si mesmo. E aqui é pesado, né? Eu falo assim, mas como assim negar a mim mesmo?
Negar minha personalidade, meu ser. Hoje se fala tanto de autoestima. Como é que eu posso negar a mim mesmo? Pessoal, aqui nós temos que entender aquele processo que nos compara no próprio Evangelho a um terreno semeado onde cresce joio e trigo. Todos nós temos um pouco de joio e um pouco de trigo. A psicologia muda e fala que nós temos sombra e temos luz. Negar a nós mesmos é negar o lado sombra. É negar aquilo em nós que não anda bem com o Evangelho. A nossa agressividade, os nossos impulsos inferiores, as nossas paixões negativas, tudo aquilo que não anda bem com o Evangelho, que nos afasta de Jesus, é isso que nós precisamos aos poucos negar. A lei de destruição do livro dos Espíritos entra aí. Destruir aquilo que é negativo em nós. Isso é o negar a si mesmo. Mas nos faz refletir naquela palavrinha que está no Evangelho, que Kardec coloca, abnegação e devotamento. Quem possui isso, possui a sabedoria humana, abnegação e devotamento. Por quê, pessoal? A abnegação é uma coisa tão linda, porque o desinteresse, eu podia falar abnegação é desinteresse, mas não é bem assim. Eu posso ser uma pessoa desinteressada, estou quase me aposentando, não tenho mais ambições materiais, sou uma pessoa assim desprendida, não tenho tantos interesses em prosperar materialmente. Mas aí se alguém mexer no que eu já conquistei, meus interesses acabam. O abnegado não. O abnegado é um indivíduo que intercede até por um inimigo. O abnegado é aquele que se sujeita a ficar doente, velando ao lado de outro doente e nem se importa com isso. É alguém que renuncia a todo tipo de vantagem pessoal. Isso é o perfil do cristão que Jesus espera de cada um de nós. Nós somos individualidades, mas não podemos ser individualistas demais. Pensarmos apenas em nós, apenas em nossos interesses. Né? Isso é ser abnegado, isso é o negar a si mesmo. Mas depois vem um mais difícil ainda. Tome a sua cruz antes de seguir. E a gente não gosta dessa parte. A gente gosta do Jesus que põe as crianças no colo, do Jesus que fala, vinde a mim, todos que estão cansados, eu vou aliviar. Aquele que multiplica pães, que multiplica peixes. Aquele outro que transforma água em vinho, então nem se fala. Mas esse que manda eu tomar minha cruz para segui-lo, esse a gente não gosta muito. Só que tem um detalhe. O cristianismo é consolo, é esperança, é paz. Só que é também aprendizado. É também renúncia, é também sacrifício. É sobretudo entender que nós não estamos aqui para dar lições para os outros, mas estamos aqui para dar conta, sim, das lições que a vida nos traz, para que nós possamos crescer. É aceitarmos como nós somos, com todos os erros que nós já tivemos, e continuar caminhando, carregando o fardo das consequências que nós mesmos acumulamos sobre os próprios ombros. O Espírito Hamed tem uma frase muito interessante, se não me engano, a Virgínia colocou um dia uma postagem, e muito nos emocionou, porque o Rogério compartilhou, onde ele diz que nós sempre estivemos no controle da nossa vida. Sempre. Em nenhuma situação você não tem controle da sua vida. Por quê? Porque as coisas acontecem a partir do processo de sintonia. Reclamar eu vivo num planeta difícil, a Terra é um planeta de provas, muito duro, aqui só tem miséria, corrupção, sofrimento, dor, dificuldade, lágrimas. É um vale de lágrimas. Ué, e o que você fez para estar fora daqui? E o que a gente fez? Nada. Que a gente não está no mundo superior. Então nós sempre tivemos controle sobre tudo. Porque a partir dos nossos interesses, nós estamos aqui vivendo a consequência desse planeta, porque ela está intimamente ligada ao que a gente conquistou, ao que a gente escolheu. Um presidiário, ele é obrigado a cumprir 10 anos numa penitenciária. E ali, muitas vezes, ele sofre certas coisas
que são difíceis. Violência, agressividade, injustiças. Mas se ele não estivesse na penitenciária, ele estaria sofrendo isso? Não estamos condenando esse irmão, mas são as escolhas que nós fazemos. Faz parte daquela convivência. Faz parte daquele ambiente sofrer a consequência daquilo. Não que ele tinha que sofrer. Ele não tinha que sofrer aquilo. Mas como ele está ali, faz parte. É como nós. Reclamamos da violência nos grandes centros urbanos, reclamamos da corrupção, reclamamos disso, reclamamos daquilo. Mas faz parte desse ambiente onde nós estamos sentenciados. Porque a Terra é uma prisão de segurança máxima. Ninguém nunca fugiu dela. Nós só saímos quando adquirimos alta desse hospital bendito. Então estamos aqui, sentenciados. Por isso sofremos. E nós reclamamos, e isso é duro de ouvir. Quem nos fala é Richard Simonetti, numa de suas obras. Isso é duro de ouvir. Nós reclamamos porque não temos muita humildade. Porque se nós fôssemos realmente humildes, a gente entenderia que tudo que está acontecendo com a gente faz parte de um processo de evolução que Deus preparou para nós. Como dizem as santas palavras de Jó, quando perdeu tudo, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja seu santo nome. Quem de nós tem esse desprendimento? Então, tomar a própria cruz é entender esse processo. Que Deus não podemos nos punir por um mal que nós não fizemos. Se nós sofremos, é porque algum mal praticamos. Está lá no Evangelho do Espírito. Agora, existem cruzes e existem cruzes. Você sabe que na vida tem só dois tipos de cruz, né? A cruz do mundo e a cruz do Cristo. Quem fala isso para nós é o Espírito de Jaume Montevideo de Farias, numa psicografia de Divaldo Pereira Franco. A cruz do mundo, ela chega convidativa, perfumada, mas depois tudo envenena. A cruz do Cristo chega pesada, machucando o ombro, mas depois ela redime. A cruz do mundo chega como uma odalisca sedutora, mas depois a gente se perde. A cruz do Cristo chega cheirando enfermidade, dor, doença e dificuldade, mas depois tudo vira perfume. A gente precisa pensar, qual é a cruz que eu estou carregando? Se não estiver doendo nem um pouquinho, cuidado. Pode ser que você está carregando a cruz do mundo. Ela não pesa, mas ela vai pesar lá na frente. E olha um detalhe curioso. Lucas, ao traduzir esta passagem do Evangelho, ele fala assim: carregue a cruz de cada dia. De cada dia. Interessante. Não é a cruz dos anos passados, não é a cruz da semana que vem, do mês que vem, do semestre que vem, de 2024. É a cruz de cada dia. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, o que ele fala? Dá-nos hoje, Senhor, o pão de cada dia. Porque se eu ficar olhando para a cruz do passado, de todas as minhas dificuldades, e a cruz que eu ainda tenho carregado no resto da minha vida, pode ser que isso vai dar ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Olha o Deus entrando de novo na conversa. Pode ser que vai dar tudo isso. Então, olha a cruz de cada dia. É a oportunidade de cada dia. E aí vem o último. Siga-me. A gente acha que é o mais difícil, né? Seguir Jesus. Mas o mais difícil já foi. Tomar a decisão. Lá atrás, aquele que quiser. Aqui está a dificuldade, pessoal. Tomar a decisão. Querer mudar. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, renuncie a todo tipo de vantagem pessoal. Tome a sua cruz, aceite seus encargos e deveres. Só aí você está pronto para dizer. Leia depois, chegando em casa, amanhã, em qualquer dia, aquela belíssima página ditada por Lázaro,
e no Evangelho segundo o Espiritismo, o dever. Aquilo é poesia, gente. Ele não fala do dever profissão, mas o dever moral. Por que é tão difícil cumprirmos nossos deveres? Por quê? Porque, embora a consciência nos fale para cumpri-lo, as seduções do coração não deixam. O dever de cristão. Exatamente. Quem cumpre o seu dever ama a Deus mais do que ao próximo e ama ao próximo mais do que a si mesmo. Esse está carregando a própria cruz, abraçando o próprio dever. Então só isso está pronto. Interessante. Essa ideia de seguir Jesus, pessoal, é tão bonita, porque, veja, ele escolheu 12 homens simples, na sua maioria pescadores humildes do povo. Por que ele não escolhe escribas, fariseus letrados, sacerdotes do templo, que tinham uma intelectualidade maior, que dominavam os ensinos da lei? Por que ele escolhe 12 pessoas simples? Parece que a mensagem que ele está passando para mim e para você é que assim como eles eram simples e o seguiram, nós também podemos. Quem nos fala isso é o nosso confrade Simão Pedro de Lima, numa palestra inspiradíssima, onde ele diz que não precisamos estar prontos para seguir o Evangelho, é seguindo o Evangelho que nós nos aprontamos. Não precisamos ser pessoas especiais para nos dizermos espíritas cristãos. É tentando viver como espíritas cristãos que nós vamos nos tornando pessoas especiais. Mudando a realidade à nossa volta. Aquele coração que muda. Então essa é a ideia de Jesus como guia e modelo, que está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Guia, porque seguimos. Modelo, porque copiamos. É um modelo de aplicabilidade prática para o dia a dia. Então, como é que Jesus seria o pai que eu tenho que ser? A mãe que eu tenho que ser? A esposa que eu tenho que ser? O marido que eu tenho que ser? O trabalhador da casa espírita que eu tenho que ser? Essa é a ideia de um modelo prático, mas que não é moralista, é moralizante, que convida. Você quer? Vem. Você caiu? Levanta. Tropeçou? Errou? Quem não erra? Levanta. É preciso olhar para o nosso passado com um certo carinho e desenvolver esse auto-perdão para poder caminhar na direção de Jesus. Porque se nós formos apagar todos os erros do nosso passado, nós apagamos a sabedoria que nós temos hoje. É olhar com compaixão, porque aquela pessoa que cometeu aquele erro lá atrás já não é mais a mesma. Isso que é bonito que Emmanuel nos fala com a psicografia de Chico. Felizmente, hoje, nós não somos mais quem nós fomos. E temos a bênção do trabalho à nossa disposição. Então, essa é a ideia de seguir Jesus. Caiu, levanta. Tropeçou, se ergue e vai em frente. Abraçando os próprios deveres como bênção para a nossa caminhada. Se você abraçou o seu dever com amor, você abraçou a bênção da sua própria cruz. Quem nos diz isso é Casimiro Cunha, uma psicografia de Chico Xavier, onde ele diz assim: se aceitas o próprio dever por luz que a vida te aponta, trabalhando e abençoando, a servir sem fazer conta, então você abraçou a bênção da própria cruz e está seguindo o seu roteiro de redenção com Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos concede paz. Vamos orar? Vamos então, neste momento, elevar nossos pensamentos, buscando aquela sintonização com a equipe espiritual aqui presente, rogando a Jesus, nosso divino mestre, nosso modelo e Senhor supremo das nossas vidas. Mestre querido, muito obrigado, Senhor, por termos tanto a te agradecer e tão pouco a te pedir. Abençoe essa casa de oração, Senhor, seus trabalhadores,
seus frequentadores, dos dois planos da vida. Abençoe cada departamento, cada atividade, cada frequentador. Abençoe a nossa família, nosso lar, nossos desafios. E acompanhe-nos, Senhor, em retorno às nossas casas, com a certeza da tua proteção, do teu caminho, renovando-nos a cada dia o ideal de te seguir, de te buscar através da caridade, do serviço voluntário. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais, pela proteção até aqui na nossa tarefa. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado. Olha,